Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da BR Malls para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2021. Então, começaremos a apresentação pelo slide 2. Notamos ao longo do segundo trimestre a recuperação de nossas atividades, com níveis de vendas e aluguéis já se aproximando dos níveis pré-pandemia. A aceleração do programa de vacinação no Brasil e a flexibilização das restrições governamentais aumentaram a confiança dos consumidores e a demanda por compras e convivências no shopping. Com menos restrições e com shoppings operando por mais tempo, o horário de funcionamento atingiu em julho 95,4% do horário regular, quando comparado ao mesmo período de 2019. Atualmente, já estamos operando a 98,2% do horário regular. Atrelado a isso, o tempo de permanência em julho alcançou 85,6% em relação a 2019, demonstrando a confiança e segurança dos consumidores em nossos ativos. Como reflexo, observamos tendências promissoras de vendas, com julho de 2021 representando 94,1% das vendas de julho de 2019. No slide 3, apresentamos a recuperação do SSR, que neste trimestre apresentou níveis próximos a 2019, com uma redução de 4,7%, demonstrando a concessão pontual de descontos e a recuperação gradual dos níveis de aluguéis. A taxa de ocupação média dos nossos ativos permaneceu em 96,3%, mesma taxa apresentada em 2019. Isso reflete a solidez e resiliência do nosso portfólio, proposta de valor baseada no nosso relacionamento comercial e o interesse crescente dos lojistas pelas novas soluções da companhia. Abaixo, apresentamos o custo de ocupação em níveis mais saudáveis, alcançando 12,5% no trimestre, uma redução de 12,2 pontos percentuais quando comparado ao segundo trimestre de 2020. E, por fim, demonstramos as 254 novas propostas comerciais aprovadas, refletindo a demanda crescente, a forte atuação na manutenção da alta taxa de ocupação e qualidade do tenant mix. Isso evidencia que estamos permanecendo como preferência nas escolhas dos lojistas e consumidores. No slide seguinte, apresentamos os principais indicadores financeiros, com destaque para a evolução da receita líquida, que atingiu 261,9 milhões, menos 13,6% versus 2019 e mais 41,2% versus 2020, demonstrando a retomada nos níveis de aluguéis. Em junho, o aluguel mínimo ultrapassou em 3% os valores apresentados em 2019. O NOI do trimestre totalizou 232,5 milhões, com margem de 89%, mesmos patamares de 2019. No slide 5, apresentamos nossa PDD, que no trimestre totalizou 43,3 milhões, impactado, em parte, pela interrupção temporária em alguns processos de recuperação de crédito de lojistas, devido à migração do nosso novo sistema ERP Oracle Cloud, e também pelo efeito da inadimplência, consequência das restrições nas operações, principalmente nos meses de março e abril. Importante ressaltar que a BR Malls adota no seu critério de provisão a marcação na faixa com base no vencimento mais antigo do lojista, considerando tanto os valores vencidos como a vencer. Portanto, além da provisão com base no vencimento do boleto, que gerou o valor de 26,5 milhões, houve a antecipação de provisionamento de 16,8 milhões, conforme faixa por lojista, critério adotado pela BR Malls. Com isso, nosso EBITDA ajustado atingiu 140,1 milhões e
o AFFO ajustado totalizando 68,6 milhões. No slide 6, falaremos sobre a estrutura de capital da companhia. Encerramos o trimestre com uma posição de caixa de 1,8 bilhão de reais e com uma dívida bruta total de 4,2 bilhões, sem grandes variações em relação ao primeiro trimestre de 2021. A companhia mantém sua estrutura de capital robusta e sólida por posição de liquidez, além de um portfólio de ativos desonerados de alta qualidade. Eu vou passar a palavra agora ao Rui para seguir com a nossa apresentação. Bom dia a todos. Obrigado, Langoni. Vou seguir aqui pelo slide 7, onde destacamos o histórico do NPS consumidor, que nesse TRI apresentou um recorde histórico na BR Malls, que é uma indicação de que os fundamentos do nosso negócio permanecem inalterados e que os consumidores continuam fortemente engajados com os nossos shoppings. Como exemplo de destaque da evolução do NPS, a gente trouxe aqui o Shopping Catuaí Londrina, localizado no interior do Paraná, que obteve um crescimento de NPS de aproximadamente 15% entre os anos de 2018 e 2021 e atingiu aproximadamente 86% nessa última medição. Por meio da estratégia comercial, conseguimos oferecer um mix inédito para a cidade, com diversas lojas exclusivas que não possuem unidades em Londrina, além de uma ampla variedade de serviços de alimentação, com restaurantes de relevância nacional como Coco Bambu, Outback, Madeiro e novas soluções de e-commerce via assistente de compras que também ajudaram bastante a melhorar a experiência do consumidor local. No slide seguinte, o slide 8, trouxemos um detalhamento sobre a evolução do nosso modelo de negócios a partir da estratégia digital. Somos uma plataforma que conecta consumidores, lojistas e anunciantes e temos como objetivo aumentar a proposta de valor para cada um deles. Faz parte do nosso modelo de negócios os pilares de captura de dados, omnicanalidade e mídia digital. No segundo TRI de 21, para os 8 shoppings onde temos o programa de relacionamento, chegamos a 175 mil membros, uma penetração de vendas de aproximadamente 11,5%, sendo que nos nossos top 4 anuais, essa penetração chegou a 15% das vendas totais. Nossa meta é chegar a 30% das vendas em dezembro de 2021. Isso é muito importante para a gente conhecer profundamente os consumidores, seus hábitos e o potencial que eles têm para agregar no nosso modelo. No pilar de omnicanalidade, tivemos grandes marcos tanto nos canais de venda quanto nos canais de entrega. As vendas por assistente de compras, que é o canal de WhatsApp, vem mostrando tanto recorrência quanto taxas de conversão altas, o que mostra o engajamento do consumidor a diferentes soluções de compras. E quanto a entregas, atingimos a marca de 1,2 milhão de entregas nos últimos 12 meses a partir dos nossos shoppings e com custos cada vez mais eficientes, o que é uma oportunidade muito importante para todos os nossos lojistas. Em mídia digital, continuamos o fortalecimento de nossa escala, incorporando mais 3 shoppings no portfólio nesse trimestre, alcançando 68 shoppings comercializados pela Media Malls, que é a nossa subsidiária de mídia digital. Hoje temos um inventário 100% digital associado ao melhor ambiente para gerar brand experience. São mais de 70 milhões de pessoas impactadas por mês através da Media Malls, que nos permitem estabelecer um relacionamento e acesso às principais agências e anunciantes. A representatividade do business de mídia na receita da BR Malls vem crescendo a cada trimestre e essa vertical de ads é uma forma importante da gente monetizar os dados olhando para frente. No slide seguinte, o slide 9, te apresenta 2 projetos que reforçam a estratégia da BR Malls de fortalecer e aumentar a atratividade dos nossos shoppings para os consumidores e lojistas. A expansão do Shopping Tijuca, que vai ressignificar uma área externa de 6 mil metros quadrados hoje ocupada pelo estacionamento, e o redevelopment do Shopping Tamboré, que vai transformar o espaço de 6 mil metros quadrados hoje ocupado por uma âncora, trazendo novas opções em um ambiente de ar livre e a inauguração de mais um Taste Lab, que é o nosso conceito já bastante consolidado de food hall. E no segundo semestre daremos continuidade nos projetos de retrofit em 5 shoppings. Bom, a gente encerra a nossa apresentação aqui e vamos abrir para o Q&A.
Obrigado. Teremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. E para retirar a pergunta da lista, digitem *2. A nossa primeira pergunta é do Sr. André Dib, do Itaú BBA. O Sr. André pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação. Pelas perguntas, a primeira em relação ao mix, vocês deram uma quebra ali interessante, mostrando os segmentos que mais evoluíram em termos de ABR, com destaque maior para serviços e também para artigos esportivos. Mas olhando do outro lado, será que vocês conseguiram comentar os setores que tiveram uma maior redução aí no ano, que tiveram uma maior saída? E a segunda seria mesmo mais preocupação, que acabou ficando estável com um cenário mais adverso. E agora, levando em consideração esse nível de vida mais forte, como é que vocês estão vendo essas questões aí de saídas? Vocês acham que já normalizou um pouco? Esperar nesse ponto olhando para frente. Oi, André. Bom dia, obrigado pelas perguntas. Ficou um pouquinho cortada a ligação, mas eu acho que deu para entender aqui que essa pergunta era sobre evolução de mix e como é que estão as perspectivas, que tipo de mudanças de segmentos estão entrando, saindo e o nível de turnover, né? Então, o mix é, sem dúvida, um negócio super importante, a gente acompanha super de perto, né? Vocês viram que a gente deu disclosure aqui até da evolução das propostas comerciais, então é um negócio que está muito ativo, a gente chegou a 254 propostas nesse trimestre, foram 170 contratos que a gente assinou, então um volume bastante expressivo, então a gente tem realmente uma boa sensibilidade aqui de como é que está sendo essa movimentação do mix, né? Como falado ali, você comentou, né, o segmento de serviços, artigos para casa, artigos esportivos estão em evidência e acho que isso para a gente reflete, né, o que está sendo os hábitos de consumidor nesse pós-Covid. Acho que uma preocupação natural maior com saúde, bem-estar, que mostra tanto o aspecto de serviços, que tem muita coisa de saúde, estética, artigos esportivos, né, também diretamente relacionado à experiência, saúde também, e artigos para casa, acho que as pessoas valorizando mais a permanência em casa, a qualidade de vida também em casa, então isso continua em evidência, né? E o que são os segmentos que estão numa redução relativa, né? Então a gente vê algum tipo de ajuste. Fast food, a gente vê algum nível de rotatividade, então a gente vê algumas marcas que os consumidores migraram e aí começam a ter um pouco mais de dificuldade, sendo substituído por marcas novas que estão crescendo, entrando no segmento. Então vocês acompanham, também tem bastante entrada de marcas nos últimos anos, Popeyes, Taco Bell, KFC, além das marcas nacionais, então tem bastante movimentação, então teve um certo turnover em fast food. E em vestuário, também a gente vê algum nível de turnover e uma redução, ainda que pequena, mas uma redução dentro do peso do nosso mix, né? O que a gente vê em vestuário também acho que reflete, de certa forma, esses últimos meses, né, onde as pessoas ficavam muito em casa, então, naturalmente, elas não renovavam o guarda-roupas, investiam menos, talvez, em calçados também, mas isso é uma tendência que a gente, até olhando para os Estados Unidos, já reverteu. As pessoas voltaram a circular mais, naturalmente, uma preocupação maior em estar bem, se vestir bem, o que vai ajudar nessa retomada do segmento de vestuário. Em termos de turnover geral, o que a gente vê é uma certa estabilidade. Acho que não teve uma grande mudança em relação ao último tri. E, na verdade, o que a gente espera, o que a gente está vendo é uma demanda crescente de marcas querendo voltar a expandir, querendo entrar nos shoppings. Então, não há uma preocupação nossa quanto ao turnover, ao contrário. Acho que a partir de agora o que a gente deve ver é uma melhoria no turnover e uma demanda crescente, dado que o programa de vacinação está avançando. Perfeito, ficou bem claro. Obrigado. Obrigado, André.
Lembrando que para efetuarem perguntas, basta digitar *1. A próxima pergunta é do Sr. André Mazzini, do Citi. O Sr. André pode prosseguir. Oi, Rui Langoni, obrigado pela apresentação. Minha primeira pergunta é sobre a debênture perpétua que vocês levantaram no finalzinho de março, né? Então, um pouco do racional dela ser perpétua, vocês acham que, enfim, pode fechar muito forte, mas fica mais difícil mercado de dívida no futuro, então é legal estar o perpétuo no balanço, dessa vez em real, claro, não em dólar. E sobre o custo dela, ela começa barata, mas bem a longo prazo ela pode ficar até ter um teto de CDI mais 12, o que seria caro, né? Então, a ideia é, enfim, ter perpétuo como exatamente ela é para um just in case, mas pré-pagar antes, eu imagino, e não chegar a deixar esse curso, meio que o racional, porque exatamente se chegasse nesse cap, hoje em dia, pelo menos, seria algo caro. Talvez em outro mercado pode ser algo que faça sentido, mas hoje em dia seria algo caro. Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é sobre a parte de dados, né? Vocês colocam um dado interessante ali de 15% do GMV, que vocês estão conseguindo identificar de forma granular. Como é que isso difere, na verdade, do que vocês já tinham antes, né? Acho que há muito tempo a indústria de malls consegue medir quanto cada tenant vende, né? Inclusive para fazer o aluguel variável, mas agora vocês conseguem, por exemplo, entender que item cada tenant está vendendo. Então, uma loja que vende perfumaria, que tipo de perfume vende mais, e aí vocês poderiam ser mais assertivos até na parte de ads. Então, qual é a vantagem, na verdade, de ter essa maior granularidade, e se é isso mesmo, assim, vocês conseguem ver quando foi comprado, como foi pago, enfim, qual ml do perfume, com quão granular pode ser, e qual a vantagem para a companhia de ter tanto mais dados nesse sentido. Obrigado. Oi, Mazzini. Bom dia, obrigado pelas perguntas, né? Sobre a debênture perpétua, você tocou no ponto. Eu acho que foi um instrumento importante para a gente no meio da incerteza toda que Covid trouxe, né? Se vocês lembrarem, foram meses de muita dúvida sobre a disponibilidade dos mercados de capitais, nível de liquidez que existiria no mercado, e a gente, de uma forma conservadora, a gente reforçou então a posição de liquidez da companhia, né, trouxe mais flexibilidade para a gente, também ajudou a gente na posição em relação a covenants. E como você bem pontuou, ela tem um custo crescente. Então, a nossa ideia é, em algum momento futuro, ter a flexibilidade de pré-pagar essa dívida. Ela foi estruturada dessa forma, ela não tem um pênalti em relação a isso, então nos traz essa flexibilidade. No momento adequado, a gente pode sair dela e trocar por alguma outra oportunidade de liability management, e nesse sentido ela foi importante para trazer essa flexibilidade na nossa estrutura de capital no momento de incerteza. E sem onerar os custos, quando isso começar a acontecer, a gente tem a oportunidade de trocar e sair dela. Sobre o tema de dados, né, isso sem dúvida, eu acho que isso vai ser muito importante na evolução do modelo futuro de shoppings, né, como é que os shoppings podem agregar cada vez mais valor para os consumidores e para os lojistas. E os shoppings, até agora, eles conheciam muito sobre os lojistas, mas muito pouco sobre os consumidores, né? E aí o que a gente está mudando no modelo de negócios é ser uma companhia cada vez mais centrada no consumidor, mas para isso a gente precisa conhecer realmente quem é cada uma das pessoas que entram nos nossos shoppings, né? Quando o André Mazzini entrar num shopping nosso, a gente deveria saber que é o Mazzini que gosta no exemplo, sei lá, de esportes, de sushi, vai no cinema, tem determinada família, os hábitos são esses. Agora, a gente só consegue conhecer isso captando os dados mais granulares, né? Não adianta a gente saber que é homem da faixa entre 30 e 50 anos. A gente precisa de uma granularidade a nível CPF, depois saber o que esse consumidor compra, né, quais são as transações, portanto, né, que ele compra com determinada recorrência numa loja de esportes, que ele vai no cinema com uma determinada frequência. E aí a gente começa a entender muito mais profundamente quem é, no exemplo, o André Mazzini, né, qual é o lifetime value dele para a gente,
o que a gente pode oferecer que vai fazer ele retornar para o nosso shopping com maior frequência, como é que a gente é mais relevante para ele e, por consequência, expande o nosso share of wallet em cima desse determinado consumidor, né? E quando a gente olha para frente e junta isso com os outros features que a gente está desenvolvendo, do tipo conhecer a jornada desses consumidores dentro do shopping, né, por onde ele entra, quais são as lojas que ele percorre, qual é a vitrine que ele para em frente, quanto tempo, a gente começa a ser muito mais relevante e usar esses dados não só para a gente conhecer o consumidor e poder vender mais através de canais digitais, mas também de uma forma inteligente, LGPD compliant, usar essa informação em benefício dos lojistas, né? O lojista usar a nossa plataforma de ads para se comunicar com esse consumidor. Então, o lojista de esportes poder mandar um push, poder se comunicar sabendo que ele está sendo 100% assertivo porque é um consumidor dentro do target dele e ele está dentro do mall. Isso é um negócio que a gente vislumbra fazer no futuro próximo, não é uma realidade distante, é uma realidade próxima. E, sem dúvida, quando você pensa tanto no consumidor, o shopping vai ser muito mais relevante para ele e também para o lojista, né? A gente vai oferecer algo que antes que não existia, né? E que é muito difícil de ter no mercado, que é esse entendimento da jornada offline, né? Esse mapeamento dos consumidores e a comunicação para a pessoa certa na hora certa. Então, é um nível de assertividade, usando inteligência de dados, muito maior. Perfeito. Ficou bem claro. Obrigado. Bom dia. Obrigado, Mazinho. Bom dia. A nossa próxima pergunta é da senhora Fanny Orengue, do Santander. Senhora Fanny, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Bom dia, Rui. Bom dia, Langoni. Desculpa voltar nisso, mas acho que seria legal assim, se ficasse um pouquinho mais claro, pelo menos na minha cabeça, assim, do que aconteceu com esse processo da implementação do ERP. Sei que vocês já explicaram aí tanto do Elis como no Langoni mencionou antes, mas como assim não estou dentro da companhia, para mim é um pouco mais difícil assim, de compreender isso, né? E essa seria a minha primeira pergunta. A segunda pergunta é com relação à questão também de vocês têm um critério de provisionamento mais conservador do que a média das companhias do setor, né? Então, quando vocês mencionam que o cliente já entra com um atrasado no nível do último atraso, é que esse cliente está atrasado ainda ou ele, historicamente, ele sempre paga, sei lá, com 90 dias de atraso, e aí você já provisiona de acordo com isso. Aí essa daí seria a minha segunda pergunta. E se vocês pudessem passar também como está essa evolução do nível de inadimplência aí ao longo do... Imagino que agora no mês de agosto vocês estão recebendo julho, né? Então você já tem alguma cor também para passar para a gente. Obrigada. Oi, Fania. Bom dia, obrigado pelas perguntas, né? Vamos lá, sobre o Go Live do novo ERP, e que sem dúvida trouxe problemas, dificuldades e prejudicou o nosso nível de inadimplência e PDD, vou explicar isso mais em detalhe, que acho que vale a pena sim, né? Assim, a gente tinha uma motivação muito clara de trocar o sistema de ERP e a escolha foi pelo Oracle Cloud, né? E por que isso? Qual foi a razão, né? A gente estava procurando um ERP novo que tivesse uma arquitetura muito mais escalável, modular, flexível, né? E aí a gente estava com um sistema antigo que não tinha esses benefícios, ao contrário, já estava trazendo uma série de dificuldades operacionais e quando a gente olhava para frente, a implantação de novas linhas de negócio, né? Como a gente tem comentado aqui, seja os canais digitais ou de novas receitas de ads, de mídia, começava a ser muito mais difícil dentro do ERP antigo. Então, a gente optou por migrar para essa plataforma de cloud nova, que traria, então, toda essa flexibilidade e modularidade que a gente precisava, né? Agora, o Go Live, a troca entre o sistema antigo e o sistema novo, aconteceu no dia 5 de abril, na primeira semana de abril. E nesse tipo de substituição, a gente precisa desligar o sistema antigo, o ERP antigo, e ligar o novo, ligar o Oracle Cloud. E nessa mudança, é normal, né, e a gente infelizmente não teve como fugir muito disso, ter um período onde a gente é prejudicado no carregamento de dados, uma janela onde
o processo de faturamento, de pagamentos, relatórios e negociação de dívidas fica prejudicado. Isso aconteceu no nosso caso aí, em torno de talvez próximo de 3 semanas durante o mês de abril. E aí, nesse período, a gente teve dificuldades de geração de boletos, dificuldade de conciliação e recebimento dos pagamentos, dentre outros problemas. E na entrada do ERP novo, por ser um ERP em cloud, também quando a gente foi colocando a companhia toda com um volume bastante expressivo rodando nesse sistema novo, que não é só o sistema, é um meio de operar ele na nuvem. Então, volume de transações passando pela nuvem muito grande, pela volumetria da companhia, a gente teve dificuldades de estabilização que duraram alguns dias durante esse período no início do segundo tri. E qual o cenário atual? A gente já passou pela primeira... Hoje, a gente já passou pela primeira atualização tecnológica, um refresh de todo o sistema, já está rodando e já comprovamos na prática o benefício dessa plataforma cloud. Por exemplo, redução do tempo de sustentação, validações internas, o processamento. Então, ele está operacional e está indo bem hoje. E esse backlog que foi formado durante esse mês de abril e talvez o impacto ainda em maio já foi sanado para pagamentos, faturamentos e relatórios. Ou seja, a gente já estabilizou o processo. Agora, sem dúvida, ele teve um impacto bastante relevante para a gente, um blackout que a gente teve que conviver durante algumas semanas e atrapalhou bastante o mês de abril e maio e, portanto, o nosso recebimento. Agora, olhando para frente, ele já está operacional, está rodando e isso já se reflete também no que a gente enxerga. A inadimplência de julho, que foi a sua pergunta, já está muito mais próxima dos patamares que a gente via. A de junho também, a gente até comentou isso no relatório. Então, olhando para frente, a gente está com o sistema operacional, está melhorando a cada semana. O time que também teve que ser retreinado do zero para começar a usar um ERP completamente novo, a cada semana vai melhorando, vai entendendo mais os features e como utilizar as ferramentas. Então, a gente olha para frente com bastante confiança que o problema que a gente teve ficou para trás e a gente começa agora a coletar os benefícios de longo prazo que esse sistema vai dar. Sobre o critério de provisionamento, essa pergunta quando vocês falam que o lojista em atraso, ele entra dentro de uma faixa, esse atraso é pela foto do atraso, não é pelo histórico dele. Então, se determinado lojista está com um boleto atrasado há 60 dias, mas o histórico dele é de 30 dias, não importa, vai ser a foto, então, de 60 dias que vai arrastar o nível de PDD tanto para o que já está em atraso, e o que é o mais conservador do setor, acho que a gente é a única companhia que tem esse critério, ele arrasta também o que ainda não está vencido. Ele arrasta o que a gente chama a vencer. Então, a gente começa a provisionar dentro da faixa de provisionamento tudo que ainda não está vencido, que ainda está dentro do prazo, mas bastante conservadoramente ele é provisionado. Então, entendendo o momento do RP junto com o critério, o que a gente espera nos próximos trimestres é ter uma recuperação e trazendo o nível de inadimplência líquida para um patamar muito menor. Se você olhar também o nosso custo de ocupação versus os peers, não é muito diferente. A gente vai trazer esse nível de inadimplência líquida para um patamar muito menor, mais próximo dos peers nos próximos trimestres já, e naturalmente refletindo o critério de provisionamento, da mesma forma como a gente provisiona mais quando tem um momento difícil, a gente tende a recuperar quando o momento é mais favorável para a gente, exatamente por esse critério, de vai mais para a provisão, mas também volta mais quando a gente começa a recuperar mais. Então, essa é um pouco da expectativa que a gente tem olhando para frente. Perfeito, Rubens. Super obrigada. Então, a gente pode esperar, você acha que já no terceiro TRI tem algum tipo de reversão de provisão pelo excesso de provisionamento que vocês estão hoje? Olha, eu acho que o terceiro TRI a gente espera ter uma inadimplência líquida bem melhor do que o segundo TRI. Eu não sei se a gente vai ter já níveis de reversões, mas olhando para frente no quarto TRI, a gente acha que tende a ser um quarto TRI bom de inadimplência e muito bom também de nível de PDD. Perfeito, tá ótimo, Rui. Muito obrigada, viu? Obrigado, Fanny. Bom dia. A nossa próxima pergunta é do Sr. Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual.
professor Gustavo pode prosseguir. Oi, pessoal. Bom dia a todos. Eu queria fazer uma pergunta, até, na verdade, até insistindo nessa questão da PDD, porque, assim, para mim, eu entendi, né, toda a questão com o RP, mas pelo que vocês responderam agora aqui no final, o que eu imaginaria era que, assim, se foi uma questão de cobrança mesmo, né, de não emissão de boleto e tudo, isso aí deveria ter normalizado em junho e julho, né, e até com inadimplência negativa, né, no final do dia, você coletando mais do que de fato estava emitindo dos boletos antigos, né. Mas pelo que você falou aí, Rui, quer dizer, você não espera que isso aconteça, né? Então, assim, pelo menos não aconteceu até agora, nem em junho, nem em julho, né? Então, e aí eu queria entender um pouco, quer dizer, como é que está sendo até as negociações aí com os lojistas, né? Mas no sentido de, assim, dado que agora o shopping já está, né, boa parte dele já reaberto em horário, vamos dizer assim, normal, e as próprias vendas, né, pelo que vocês reportaram, já estão aí praticamente no nível pré-crise. Assim, não é o momento, talvez, de endurecer um pouco mais, assim, do lado de cobrança, reduzir descontos e eventualmente, ter um turnover alto mesmo no portfólio, né? Porque vocês até mantiveram uma vacância baixa, né, durante a crise toda. Então, sei lá, não é talvez o momento, eventualmente, de acelerar esse processo de tirar os caras que não estão pagando da base de lojistas aí, enfim, mas entender um pouco como é que vocês estão pensando esse tratamento aí com o lojista daqui para frente. Obrigado. Oi, Cambaúva, obrigado aí pela pergunta, né? Então, a expectativa nossa é de recuperar, tá? Para ficar bem claro, é de recuperar os valores que ficaram para trás. A gente teve essa dificuldade de conseguir enxergar os saldos em aberto e conseguir boletar e conseguir cobrar, né? Então, como se fosse em 3 etapas. Você tem a informação do que ficou em aberto, tem que processar o boleto e depois conseguir cobrar e enxergar essas conciliações, né? E a gente teve dificuldade nessas etapas todas, mas o direito de recebimento, né, continua com a gente e nós vamos recuperá-lo. Acho que a pergunta da Fanny foi mais no sentido de se dá para já ter uma expectativa de PDD negativa e a gente não, e quando, né? E a gente não dá guidance tão específico, mas o que a gente está afirmando aqui é que a gente vai recuperar sim, e isso naturalmente vai beneficiar tanto a inadimplência líquida quanto os nossos níveis de PDD olhando para frente. O direito é nosso, a prestação de serviço pelos shoppings aconteceu, e a gente vai cobrar isso nos próximos meses, né? Sobre a questão do momento, do varejo, né, como é que a gente vê essa questão de políticas comerciais, nível de desconto, cobrança, execução, o que a gente adotou como critério ou como política, né? A gente entendeu que a gente estava num momento super atípico para os lojistas nos últimos trimestres e precisava dar um fôlego, uma flexibilidade, né? A gente demorou tanto tempo para ter um mix tão bacana e a gente até ressaltou isso no nível de NPS e tudo. A gente falou, olha, não vai ser 2 trimestres de dificuldade quando realmente os varejistas, principalmente os pequenos, estão descapitalizados, vamos tentar ajudar eles no momento que eles estão com uma queda de vendas muito importante, né? Olhando para frente, o que a gente vê, né? As vendas estão se recuperando muito bem, né? A gente está há 5 meses subindo vendas e o patamar agora de julho já é muito próximo do nível pré-Covid, 2019. Então, as vendas estão em recuperação e num bom momento. Os lojistas estão com custo de ocupação saudável, né? O nosso está próximo de 12%. O que a gente entende é que está na hora da gente continuar sendo muito próximo, continuar ajudando eles a desenvolverem novas soluções omnichannel, continuar ajudando eles com dados a ter um negócio cada vez mais forte do lado deles, mas do ponto de vista de descontos e flexibilização comercial, a gente já consegue ir reduzindo gradativamente. Então, a tendência é sim a gente reduzir o nível de descontos nos próximos meses, já está acontecendo isso aos poucos, e a tendência normalização de vendas é ser uma normalização dos descontos mais rápida, e isso naturalmente também se reflete nos que tiverem inadimplentes, por uma questão mais estrutural, porque se as vendas já voltarem e continuam inadimplentes,
eu acho que a permanência deles vai ser mais difícil para frente, né? Então, essa questão que eu não sei nem se você usou o termo endurecimento, eu não sei nem se é endurecimento, eu acho que é uma normalização o que a gente está vendo agora no segundo semestre, o que é bom para os lojistas, eles já estão com a gente há muitos anos, sabem como a gente opera, mantém a confiança na gente, estamos com uma taxa de ocupação acima de 96%, então a gente não tem uma preocupação com vacância, a experiência do consumidor, e essa normalização vai ser boa para eles de vendas e vai ser bom para a gente em termos de aluguéis e os nossos resultados também. Tá ótimo, obrigado, Rui, bom dia. Obrigado, bom dia. A nossa próxima pergunta é do Sr. Hugo Grassi, do Bradesco BBI. Sr. Hugo, pode prosseguir. Senhores, muito bom dia. Agradeço mais a apresentação e pela possibilidade da pergunta também. A pergunta aqui vai no tema de M&A. Né? Se a gente olha para a alavancagem, parece que deu uma boa aliviada aqui nos covenants do trimestre. E eu queria saber se esse assunto de M&A tem evoluído e para que lado vocês tendem a privilegiar as opções de M&A para compra e venda de ativos para frente. Por favor, agradeço. Oi, Hugo. Bom dia, obrigado pela pergunta. Né? Sobre esse tema de M&A faz parte da nossa estratégia. Né? A gente tem um track record de criar bastante valor através de aquisições. Até nos meses, trimestres pré-Covid, a gente tinha feito algumas aquisições. Né? Logo antes da Covid, a gente tinha adquirido uma participação adicional no Vila Lobos e no Shopping Piracicaba. Então, sim, continua sendo parte da nossa estratégia crescer inorganicamente. Acho que o nível, durante esses meses de Covid, esse trimestre, naturalmente, fica muito mais difícil a questão toda de precificação. Então, todo o setor, acho que teve uma desaceleração de M&A, mas acho que à medida que existe essa normalização, o que a gente imagina é que também tende a voltar a existir mais oportunidades de aquisições e fusões dentro do setor, né? E dentro do nosso ponto de vista, a gente continua com um balanço muito forte que nos permite ter essa flexibilidade, né? A gente tem uma dívida líquida pré-Covid, estava em torno de 2,5 vezes, né? Um nível bastante saudável, um balanço forte com liquidez, acesso aos mercados de capitais, né? Um track record muito forte também nesse sentido. E olhando para frente, né? À medida que a nossa dívida nominal líquida não cresceu tanto, né? Na verdade, o que aconteceu foi que o EBITDA é que teve esse decréscimo por conta de todo o cenário. À medida que o EBITDA volte, o nosso nível de alavancagem naturalmente volta, o que abre espaço no balanço também para a gente olhar. Então, a gente vai estar olhando e sempre procurando os deals accretive e que encaixem dentro da nossa estratégia de portfólio, né? Que a gente concentrou bastante e aumentou muito a qualidade do portfólio nos últimos 3 anos e vai continuar procurando esse tipo de ativo dominante, né, em cidades grandes e que fortaleçam a nossa escala como um todo. Ficou claríssimo, agradeço. Obrigado, Hugo. Bom dia. A nossa próxima pergunta é do Sr. Daniel, da Credit Suisse. Sr. Daniel, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pelo call. Mais um follow-up na pergunta do Cambauva. Entender um pouco com vocês, se vocês acham que seria partir de curto prazo, com retirada de desconto, talvez repasse a inflação, a companhia rodar com um custo de ocupação um pouco superior à média histórica, ou seguindo a linha do que você havia comentado anteriormente, ou se ainda é o momento de suportar os lojistas, então talvez numa aceleração de vendas, a gente até possa ver os lojistas operando num custo de ocupação abaixo da média histórica, para que eles possam recompor caixa e saúde financeira mais saudável. Então, entender um pouco com você como é que você vê esse comportamento do custo de ocupação, por favor. E, se possível, também dentro do custo de ocupação, Rui, desculpe estender a pergunta, mas um pouco da sua perspectiva a respeito de custo de condomínio, o que é possível manter baixo, o que é possível ainda para a companhia. Obrigado.
Oi, Daniel. Bom dia, obrigado pelas perguntas. Sobre esse tema olhando para frente, né, a retirada de descontos e o custo de ocupação, como é que a gente enxerga isso? Que a gente nossa expectativa é que a gente vai ter um quarto tri bastante forte. Acho que talvez seja um dos melhores natais dos últimos anos, tanto pela demanda reprimida que existe, a vontade das pessoas voltarem para o shopping, socializar, encontrar, ir para restaurante, quanto, e naturalmente, refletindo o avanço do programa de vacinação, que acho que vai estar muito forte já o percentual de população totalmente imunizada no quarto tri. Então, a gente está se preparando para um Natal bastante movimentado, com vendas bastante fortes. Essa também é a expectativa dos varejistas, estão se preparando em termos de estoque, em termos de time. Então, o que a gente olha, naturalmente, a gente olha o custo de ocupação atual, mas a gente também olha o que deve ser o custo de ocupação para frente. Então, acho que a velocidade de retirada de descontos acaba refletindo esse tipo de dinâmica. Então, o que a gente acredita é que o varejo, né, os fundamentos continuam muito sólidos, os consumidores continuam enxergando no shopping a melhor opção de varejo organizado, né, com segurança, com mix, com conforto e ainda cada vez mais com gastronomia, com boas opções de socialização. Então, esses fundamentos vão ser fortes no quarto tri, vão ser fortes no ano que vem, né, e junto com uma demanda reprimida que existe por esses meses todos, a gente entende que a gente tende a ter bons trimestres olhando para frente, o que naturalmente nos dá espaço para a gente ir, como comentado, gradativamente retirando os descontos, né? E como você mencionou, é importante também nessa equação o custo de ocupação, mas olha-se muito também o que é o custo condominial. E a gente fez um esforço grande durante esses trimestres de Covid para ser mais eficiente. Isso era tanto de otimização de postos, eficiência energética, que é um negócio muito importante para dentro da nossa curva de custos, a questão também de terceirização ou equipe orgânica, a gente mexeu nisso buscando também savings importantes. Então, isso, parte disso, né, a gente tinha horários de funcionamento, então a gente precisava de menos staff, menos escalas. Agora, voltando a operar full, a gente deve ser muito mais eficiente do que a gente era em 2019, e essa economia vai ser repassada para os lojistas, o que abre também espaço em termos de custo de ocupação. Se vocês olharem o nosso release, o custo condominial que transita pelo NOI foi bastante inferior ao patamar de 2019, com uma vacância praticamente parecida com 2019 nesse segundo tri. E foi, de fato, porque a gente conseguiu ser mais eficiente nos custos e, ainda que os shoppings voltem a operar 100% do tempo, uma boa parte, a maior parte desses savings a gente deve manter em benefício dos lojistas. Perfeito, Rui. Muito obrigado pelas respostas. Bom dia e um bom final de semana a todos. Obrigado, para vocês também. A nossa próxima pergunta é do Sr. Jonathan Coutras, da JP Morgan. Sr. Jonathan, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pelas perguntas. Duas do meu lado, né? A primeira ainda sobre M&A, que o Hugo comentou agora há pouco, né? Vocês veem muita competição ainda dos fundos imobiliários, né? E a segunda era agora com a normalização mais certa, né, operacional, se faz mais sentido fazer um wrap-up, né, no segundo semestre, talvez ano que vem, nos projetos multiusos, né, monetizar o balanço. Esses dois pontos. Obrigado. Oi, Jonathan. Bom dia. Você pode, por favor, repetir a segunda pergunta? Opa, claro. Não, era mais para pegar uma cor sobre os projetos multiuso, né, o que vocês estão vendo. Obrigado. Tá ótimo. Vamos lá. Então, sobre M&A, sua pergunta sobre competição de fundos imobiliários, como é que a gente enxerga isso, né? Na verdade, a gente não enxerga tanto a competição deles do ponto de vista do tipo de ativos que a gente procura, né? Porque os fundos imobiliários, eles tendem a ser investidores passivos, né? Comprar stakes minoritários, mas eles, no geral, não têm expertise de gestão, de administração. Ao contrário, eles preferem se associar
a quem tem a expertise. Como a gente vem conversando, né, o modelo está evoluindo, os skills são cada vez mais complexos e diferentes. Então, o tipo de ativo que a gente procura são ativos onde a gente possa assumir a administração, onde a gente possa implementar o nosso modelo de gestão, implementar essas novas soluções que estão sendo desenvolvidas e criar valor a partir de tudo isso, né? Então, a gente não... Na verdade, a gente acha que os fundos imobiliários são importantes para dar uma liquidez no mercado, né? A gente mesmo fez uma reciclagem de portfólio muito importante nos últimos anos, muito baseada nos fundos imobiliários, então eles são componentes importantes de todo o desenho do setor e trazem essa liquidez, mas especificamente para os ativos que a gente procura, como a gente tem a gestão ativa, administra, comercializa, implanta todas essas soluções, é um perfil diferente de ativos que a gente procura, né? E sobre a cor, né, como é que a gente está vendo os multiusos, o mercado acho que está bastante aquecido, né? Acho que a gente vê tanto residencial quanto produtos de multiuso relacionados à saúde estão em bastante evidência, e os shoppings é ótimo para eles pela sinergia que o fluxo do shopping traz para eles, o conforto para os moradores ou para os clientes desses empreendimentos de saúde e vice-versa. Então, a gente vê com bons olhos e está trabalhando nisso. A gente espera nos próximos tris trazer algumas novidades para vocês, mas isso, sem dúvida, é um ótimo potencial que a gente tem dentro de casa que a gente vai monetizar no futuro. Perfeito, obrigado, Rui. Bom dia, pessoal. Obrigado, Jonathan. Bom dia. Não havendo mais perguntas, gostaria de retornar a palavra ao Sr. Rui Kageyama para as considerações finais. Obrigado a todos por participarem do nosso call. Eu, Langoni, Juliana e todo o time de RI, a gente continua à disposição de vocês. Um abraço e bom fim de semana. A audioconferência da BR Malls está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.